Oi, tudo bem? Esse vídeo ele é um pedaço de uma resolução completa da prova da Unicamp de 2023. Se você quiser ver a prova completa resolvida, o link está na descrição. Se você quiser ver mais exercícios da Unicamp ou alguma aula sobre essa questão, o link também está na descrição. Valeu! Questão 19, outro gráfico aí pra gente. Certo. Então, questão 19. Num estudo científico, vamos olhar o gráfico primeiro. Rendimento em litros por quilograma de casca de banana. Então, litro por quilo, tá? Então, rendeu 100 litros por quilo, rendeu 20, rendeu mais de 100. H2, CH4, que é o metano que a gente viu em questões anteriores, CO, C2H4, o que é isso aqui? Um aldeído, eu acho, e CO2, tá? A partir dessas informações, pode inferir que impossível interesse do autor. Tá, o que a gente vai ter que... Vai ter que ler interesse do autor, então vamos voltar. Num estudo científico publicado em 2022, na Chemical Science, os autores aqueceram amostras de casca de banana, utilizando num curto período de tempo uma lâmpada de alta intensidade luminosa. Essa técnica de aquecimento denomina-se pirólise por luz. Então é a quebra, lise quebra, piro aquecimento, pirólise quebra por aquecimento com luz, né? Uma lâmpada incandescente ali, aquelas lâmpadas antigas deve esquentar bem, né? Essa irradiação promoveu a formação de um tipo de carvão e outros produtos gasosos. Em um experimento, a quantificação dos gases produzidos encontra-se na figura abaixo. Ah, então todo mundo aqui são os gases produzidos e teve o carvão. Tá, beleza, carvão e esses gases aqui. A partir dessas informações, pode-se inferir que um possível interesse dos autores era obter combustíveis a partir dessa biomassa. Então eles queriam estar inferindo isso, queriam obter combustível a partir dessa biomassa. Qual que é a biomassa? É a massa, né, de alguma coisa bio, que era o quê? A banana, né, biomassa da banana. Sendo assim, pode-se dizer que o objetivo foi alcançado para hidrocarbonetos. Leves, pesados, leves ou pesados, né? Mas a maior quantidade em mol de gás, aqui está em litro por quilograma. Ele não deu nenhum dado, então não tem que fazer conta. Mas a maior quantidade em mol, aqui está em litro por quilograma, mas a maior quantidade em mol de gás foi a de hidrogênio, foi a de monóxido de carbono, foi a de hidrogênio, foi a de monóxido de carbono. Então, duas perguntas. Ele obteve hidrocarbonetos leves ou pesados, e a maior quantidade em mol de gás foi de CO, que a gente teria que identificar que o monóxido de carbono é CO, ou foi de hidrogênio, que é H2. Aqui está numa unidade, litro por quilo, e ele está perguntando em mol. Então vamos para a primeira coisa. O objetivo foi alcançado para hidrocarbonetos leves ou pesados. Então o que ele obteve? CH4 é um hidrocarboneto, hidrocarboneto. C2H4 também é um hidrocarboneto com 2 carbonos. E aqui já não é mais hidrocarboneto, que aqui é um aldeído, alguma função ou outra função orgânica, né? Então esses hidrocarbonetos são leves ou pesados? São leves. Então a gente já ficaria entre a A e a B. Quais que são os temas aqui da questão, né? Só para a gente manter o clima aqui, né? Volume molar, porque a gente vai ter que relacionar volume, né, em litros com mol. Isso daqui a gente teria que lembrar da lei de Avogadro, que eu já vou explicar como é que a gente faz para resolver isso. E também essa questão do tamanho do hidrocarboneto, se é um hidrocarboneto leve ou pesado. A gente vê isso em vários momentos, né? Tanto em petróleo, química ambiental, destilação fracionada a gente comenta, né? Por exemplo, essa animação aqui que eu utilizei na minha aula de destilação fracionada, que tá muito legal, vai lá ver. Então, entra o petróleo, aí eu comentava, né? Essas frações que, quando você faz a destilação fracionada do petróleo, aqui você obtém as frações mais pesadas, né? Que tem maior massa molar, que tem maior quantidade de carbonos, né? Então, óleo combustível, parafina, piche, asfalto. E lá em cima a gente obtém os hidrocarbonetos mais leves, olha lá. Metano, etano, que são os dois que foram produzidos aqui, ó. Metano e etano, né? Na verdade, aqui é C2 e H4, não é o etano, né? É o eteno. Então, hidrocarbonetos leves, beleza? Então, a gente já ficaria entre essas duas. Tranquilo isso. Agora, a parte de identificar qual que produziu mais mol de gás, a gente teria que lembrar da lei de Avogadro. Qualitativamente, sem fórmula, né? Que eu ensino, inclusive, na primeira playlist de Química Básica, lá no finalzinho. Quando que a gente pode comparar volumes e mol? Então, se eu tiver gases, por exemplo, hidrogênio, hélio,
gás carbônico, oxigênio, né? Que tem CO, tem H2. Mas vamos pensar nessa discussão aqui. Se eu tenho gases nas mesmas condições de temperatura e pressão, e eles estão no mesmo volume, então esse volume é igual a esse volume, que é igual a esse volume, que é igual a esse volume, esses dois balãozinhos estão flutuando, esses dois estão no chão. Se tem o mesmo volume e está na mesma condição de temperatura e pressão, eles têm o mesmo número de moléculas, então eles têm a mesma quantidade em mol de molécula. Essa é a fórmula qualitativa. Se está na mesma condição de temperatura e pressão, quanto mais volume, mais moléculas, então maior a quantidade em mols. Ele não falou aqui, mas está tudo na mesma condição de temperatura e pressão, provavelmente. Então, se o CO tem maior volume, maior quantidade de moléculas, maior quantidade em mol, então vai ser o CO, vai ser a alternativa B. Como que a gente faz isso de uma forma quantitativa, por fórmulas? A gente faz isso na lei dos gases, né? É a segunda vez que a gente vê a lei de Avogadro, que é a gente pegar a equação dos gases, né? PV igual a nRT, deixa o V de um lado, pega o P, passa dividindo. Aí fica V igual a N vezes RT sobre P. RT sobre P, tudo aqui é constante, R é constante dos gases, a temperatura está constante, o P está constante, então, quanto maior o volume, maior a quantidade em mols de gás que a gente tem ali. Esse é o jeito quantitativo que a gente vê nos gases, e esse é o jeito mais qualitativo que a gente vê ali no começo de química básica. Então, a gente chega que maior volume de CO, maior quantidade de moléculas de CO. Alternativa B. Eu considerei média, porque o pessoal pode dizer, tem alguma pegadinha aqui, vou marcar H2, aí a pessoa vai na A. Então, teria que saber isso sobre lei de Avogadro. Beleza? Vamos para a próxima.